Oi, gente, eu sou a Lauhane. Eu sou o Carlos. Está começando mais um vídeo aqui hoje, especialmente para vocês. Eu tô vivo, meu povo! Bom, vocês viram aí Eu sobrevivi. no outro vídeo. Essa aqui. No outro vídeo. Você viu, né? O preto, ela colocou um carinho rosa, ela... Entendeu? Que a gente fez lá da Trend, se vocês gostaram, né? Não. Horrível. E hoje vamos fazer o vídeo do gemido. Se esse vídeo tá saindo é porque bateu os likes. Já tem gemido, amor? Vai ter um áudiozinho? Ai, para de palhaçada que eu sabe muito bem o que eu tô falando. Entendeu? Eu sei. E aí, vamos contar esses relatos aqui, né? Das vezes que eu vou contar um relato e Carlos vai contar outro. Eu lembro de 4. Mas é engraçado que ela não me disse qual é os 4, então eu vou saber junto com vocês. Eu vou contar. E aí, conforme se ele for contar um desses 4, beleza. São só esses 4 mesmo também. Mas deixa o like, inscreva-se aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Comenta aqui embaixo se isso já aconteceu com você e tudo mais. Que esse vídeo pra mim, gente, tô expondo aqui uma intimidade. Mas tô nem aí, porque envolve outras pessoas também, então, entendeu? E é sobre isso, né? E eu tive essa ideia no outro vídeo assim, do nada, ele olhando a barba dele. É porque eu até tirando o bigode, porque ficaram de tirar pra mim, não tiraram. Eu acho que eu tirei um pedaço do bigode. Você sempre faz merda. Tô Bom, vendo. eu pedi ajuda. Isso aí, continua fazendo sozinho. Você não pode esperar não, né? Eu pedi... Cara, tem 15 dias que eu tô pedindo pra ela me ajudar. A gente tá 15 dias tentando fazer muita coisa que a gente não tá conseguindo fazer. Vamos fazer agora, meu. Não é essa coisa que hoje você fez. Não é isso não, tá? Então para de palhaçada. Ele tá se fazendo de vítima, gente. De coitadinho aqui que não transa. Mano. Ele transa assim. Entendeu? Para de palhaçada. Entendeu? Tá, se faz de coitado. Mentira. Se faz sim. Eu tô falando coisas de rotina, de casa, como ir marcar médico, né? Que eu preciso ir resolver o negócio do médico, tô esperando. Tô falando dessas coisas. Não tô falando coisas sexuais. Entendeu? Enfim. Vamos lá. A primeira vez que eu vi que eu incomodei o meu gemido, gente, foi aqui mesmo. Foi quando eu tinha vindo de Magé morar aqui, né, nessa casa. E sinceramente, gente, a gente morava com a minha sogra. Minha sogra até estava inviva ainda nessa época, entendeu? E ela dormia no outro quarto. E não foi nada, e o mais engraçado, não foi nada vindo da minha sogra, até porque era muito difícil a gente ter relação íntima quando a minha sogra estava em casa, né? Geralmente eu saía pra trabalhar, ela trabalhava fora. Então a sogra só voltava à noite, de tarde, assim. Então, tipo, né, não tinha. Não era com ela. E à noite também, às vezes, ela ia pra igreja. Então, assim, não tinha o porquê da gente fazer isso com ela em casa. Então, não foi questão com ela. Ela nunca reclamou desse detalhe. Dessa situação de ter escutado alguma coisa, não. Nunca foi isso. Mas acho que eu ouvi foi num grupo que a gente fez numa época. Entendeu? Um grupo mais pra frente aí. E que Carlos botou um áudio meu do grupo e as pessoas escutaram, entendeu? E teve uma pessoa daqui de perto, gente, que era vizinha nossa na época, que ela viu, ela ouviu o meu áudio, entendeu? E ela ficou tipo assim, vocês estavam animados hoje, hein, que não sei o que e tudo mais. Carlos me contou, você lembra? Você me contou disso? Entendeu? Foi a primeira vez. Eu até esqueci que ela tava no grupo. Então, eu também nem sabia que ela tava no grupo, gente. Que eu tinha saído do grupo e Carlos estava nesse grupo. Fora dos caras terem ficado animados lá e tudo mais, etc. Por isso que eu falei, tem muito mais gente. Entendeu? Era um grupo mais 18, né, gente? Então, tipo, é sobre isso. A segunda vez. Tu lembra de alguma? É que eu tava contando e você me interrompeu. Lá, conta você. Conta as suas 4 que eu vou ver se... Conta você, meu amor. Senão eu vou contar tudo e você não vai contar nenhuma, de repente. Vai, conta dessa aí. Aconteceu da gente se mudar, eu não vou dizer pra qual casa, porque a gente se mudou muito. Mas já foram pra debaixo da janela da gente, pra escutar a gente de manhã. Quando eu tinha, como já diria algumas pessoas, finalizado, eu só vi a sombra assim e vi o barulho de pezinho. Aí eu fiquei, não, isso não aconteceu. Aí contei pra Lauhane e tudo mais. E um tempo depois, acho que 2, 3 dias depois, graças a Deus aconteceu de novo. E eu vi a sombra agachando na quina, assim, quando a janela tá começando, na quina. Isso daqui não é um L.
naquela quina que a janela faz, eu vi a sombra baixando assim. Aí eu, olha só, e do nada eu parei. Quando eu parei, falei assim, vou dar um pulo lá fora. Do nada eu escutei o barulho de novo do pé, só que mais rápido. Aí a gente já sabe, porque a gente escutou a porta da pessoa batendo e tudo mais. Eu tenho uma outra coisa, mas eu vou deixar a Laurane falar agora. Então, a segunda vez que meu gemido incomodou, gente, alguém, foi aqui também, entendeu? E isso foi recente, agora eu estou morando sozinho aqui, entendeu? Olha o que você vai falar. Olha o que você vai falar. Mas os vizinhos não... Um vizinho específico chegou pra casa e falou, de novo, né? Nossa, vocês são animados, né? Que não sei o quê. Por quê? O que acontece, gente? Nossa cama, ela tá encostada, entendeu? Numa parede de um vizinho nosso. E aí esse vizinho nosso, sem querer, escutou a cama batendo na parede. E Falo pra ela não falar, e aí ela vai... E ficou incomodado com isso, entendeu? Então, é sobre isso, né, gente? Onde a gente mora tem 2 casas coladas uma com a outra, então é sobre isso, né? Então. E aí a pessoa também escutou, né, o meu gemido, entendeu? Então. Uma vez que eu lembro também que a Laurane, ela já parou uma macumba. Entendeu? Tava tocando macumba? Tava, e do nada ficou. Eu não lembro, não. Tava eu acho que tendo foi no... festividade. Não, acho que foi no dia de festa normal, que tava o som alto. Não. Foi numa das casas que a gente tinha morado, gente. Tava tocando um som alto, entendeu? O povo lá. E eu ali tirando demônio só na paulada e do nada. Demônio cacete, eu tava com o demônio não, se enxerga. E do nada. Que tava assim. Não, que nesse dia foi o dia que. Tava com o demônio era você. Esse dia foi o dia que você chegou lá na porta do quarto, ficou me olhando. Quem e tava... a Laurane pra me atacar, ela tá com o demônio. Eu torço que ele venha sempre. Quem tava com o demônio era você. Entendeu? Você que estava com o demônio, não tava com o demônio não. Madeira. Enfim. Entendeu? Tem outra pra você contar? Não, aí do nada eu tô lá fazendo meu trabalho e do nada eu... Sabe aquela coisa que... Aquele barulho incomoda e do nada um silêncio. Aí eu... Não vou falar pra ela porque ela vai se desconcentrar e fudeu. Gente, vamos parar. Quando eu estou no ato, tipo assim, a minha cabeça, ela vai pra um outro universo. Então, o espírito da Laurane sai e entra outro. Corpo, entendeu? Eu vou pro outro universo. Então, tipo assim, não sou eu ali, tá? Então a Kênia. É esse outro aí que é importante. É a Kênia. Então aí, é sobre isso. Aí a Laurane, do nada, ela... Carlos, aí eu... Oi. Acabou a música? Eu... Aham. Quando a Laurane voltou pro corpo normal. Aí... A Laurane é cheia de pudores, a Kênia não. Aí fudeu, ela já tinha notado, aí ela parou, não sei o que. Aí 5 minutos depois que ela parou, a gente olhou pela janelinha assim, tava o povo parado, meio que tipo, olhando pros lados. Aí voltou a música. Falei, o povo parou pra ouvir você. Você foi mais alto que a porra do som. Entendeu? Então eu já vi minha esposa parando uma macumba, entendeu? Igrejas evangélicas chamem a gente porque a gente consegue parar a macumba. Tu não lembra mais de nenhuma? Tu não quer contar? Não, agora é você. Eu não sei se essa eu devo contar, porque você que me contou o que aconteceu. Foi algo Senhor. recente. Ai, Senhor. Então não conta não. Eu vou contar sem dar nomes. Pô, você acabou de falar pra mim que ia fazer isso e você disse tudo que não era pra ter dito. Eu disse nada, gente. Quem entendeu? Ninguém entendeu. Ninguém sabe quem é Carlos. O vizinho veio falar comigo. O vizinho mora aqui do lado, porque a nossa cama fica batendo. A gente tem 2 vizinhos colados. Eu não disse quais dos 2 vizinhos. Tá bom, meu amor. Então fala sem dar nomes. E vamos orar pra que Deus ensurdeça essas pessoas. Bom, gente. Então. Tem um vendedor de uma loja que Carlos me disse que ele sempre vai lá de vez em quando perguntar, né, pra ele que
se ele tem, né, alguns produtos, tal, que Carlos gosta de comprar nessa loja. E vira e mexe esse vendedor, né, Carlos sempre vai lá na loja dele. E sem querer, esse vendedor, ele viu um vídeo e ouviu eu gemendo, gente. Que vendedor? Um vendedor, Carlos, dessa loja ali perto da praça. Tava aquele dia falando com você, que ele até ficou sentado, que você falou. Ah, ele sentou, que quando ele viu o vídeo, entendeu? Ele ficou ali, ele acabou ouvindo, acabou ficando animado. Desse vendedor que eu tô falando. Continua. Entendeu? E aí, gente, Carlos foi, pegou, né? E não tem outra coisa que você não pode ver. Não, eu vou pedir pra você digitar pra mim, cara. Eu Por tenho isso eu só vi Carlos que- é muito lerdo, gente. Puta que pariu. Eu não sou lerdo, só que a Lohane, quando ela quer fazer a misteriosa, ela parece até uma egípcia. Ué, você falou pra não falar nomes? Por favor. Ah, não precisava ter enviado. Entendeu? E aí, gente, esse vendedor viu Pelo amor de Deus. esse. Ué? Foi você que me relatou isso. Eu não estava lá. Entendeu? Aonde ele é vendedor, Lohane? Você falou pra não dar nomes. Tá, ué, você não precisava dar nomes. Entendeu? Uma pessoa com quem você malha e às vezes vem falar com você. Eu já ia acabei de saber falar quem é. dos vizinhos. Ele disse. Mas ele não é a única pessoa com quem eu converso sobre malhar, meu amor. Eu falo com outras pessoas. Bom, gente, tu quer contar? Então conta esse relato Não, direito. não, vai. Não, conta. Não, você quer conta. passar a sua visão de vida, depois Entendeu? eu explico, vai. Eu já expliquei. Não, Que você... a pessoa viu o vídeo. Então, Viu não, ela ouviu, na verdade. Que ela não viu, não dá pra ver. é. Entendeu? Um vídeo meu. Entendeu? Ah, É, conta. porque a Lohane botou um emoji grandão tampando o vídeo. É. Entendeu? Como é que foi isso? Pra isso eu vou ter que explicar um contexto diferente, tem como? Tem. Então, eu vou tentar explicar de um jeito mais fácil de se entender, sem precisar entrar em pormenores ou na nossa intimidade. Ele tava falando mal da esposa dele pra mim. Eu falei, cara, graças a Deus essas paradas não tem comigo não. Até a gente até grava. Aí ele, que? Eu, é. E ele já tinha visto a Lohane, acho que umas 2 ocasiões. Aí Eu ele, nunca vi ele. Nunca tinha visto. aí, mas você viu quando ele veio aqui falar comigo? Não, sim, óbvio Então que eu tá. vi. Aí baixei o vídeo, que o vídeo não tava salvo em outro lugar. Aí o vídeo só tem áudio, não tem vídeo, não tem imagem, só áudio. O vídeo eu acho que tem 3,29 segundos. No primeiro minuto de vídeo, ele já me devolveu o telefone. Não. Porque eu já comecei a ficar estranho, toma, tua mulher, não sei o que, eu... Mentira, ele... O gemido, desculpa a expressão, o gemido dela... Parabéns. Aí eu... Então foi isso, gente. Entendeu? Foi isso. Você me contou de outro jeito. Ué, eu não posso ficar contando aqui. Se você cair, ele falou que ele ficou mais empolgado, que não quis nem levantar. Até sentou. Eu não sei o que eu posso falar no YouTube sem a gente tomar um Entendeu? strike, sem a gente ser... Ele ficou muito animado na hora que teve que sentar, gente. Não podia Ele estava levantar. sentado, ele não podia levantar. Então, é sobre isso, só porque ele escutou. Então, tipo assim, foi um incômodo também, né? Ter ficado em lugar público desse jeito. Nada, só tava eu e ele. Pelo amor de Deus, nós somos homens, isso não existe para homens de verdade. Na praça, na rua, no mato, na fazenda. Bom, gente, que eu me lembro do meu gemido ter incomodado. Eu acho que foi só esse, sabe? Acho que teve uma outra vizinha também, na outra casa onde a gente morou também, que ligou o som. Entendeu? Mas acho que a gente tava
porque o marido dela, tipo... O que acontece, gente? Eles foram morar nesse lugar, essa casa que a gente morou, pessoas próximas da rua, né? Chegou pra ela e provavelmente, eu deduzo, falou que, mora um viado, porque é assim que as pessoas falam de mim por trás, né? Um viado, um traveco, desse jeito assim, bem chulo. Acabando com a minha raça. Você vai falar, tem uma mulher trans que mora nessa casa. Não, a pessoa ela acaba com a minha raça, chama de viado, de traveco. Enfim, então eu imagino o pior. Pelas costas, tá, gente? Exatamente, pelas costas. E foi o que eu imaginei. Porque quando o marido dessa pessoa me viu, porque ele tava arrumando a casa pra eles irem morar lá, então quando ele me viu pela primeira vez, a expressão dele foi... Ele ficou muito, tipo assim, impactado. Entendeu? E ela rapidamente se aproximou de mim pra, tipo assim, pra acabar com a vida dele, explicar o quão escroto o marido dela é. Foi o que ela fez. Na época, eu só achei que ela Não só que ele queria não não que ele não fosse. eu achei que ela só queria conversar comigo e tudo mais, etc. Mas eu acho que ela ficou com medo deles acabar se envolvendo comigo. Acho que era esse o medo dela. Ela era insegura. Então ela, tipo assim, vou mostrar pra ela que ele não presta. E quando eu comecei a falar, nossa, que escroto, não, meu marido não é assim, não sei o que, ela começou a ficar mais tranquila. Entendeu? Por quê? Provavelmente, por ele ser uma pessoa extremamente escrota com ela, que realmente ele era, ele demonstrou um tipo de interesse e provavelmente já aconteceu dele galhar ela. Ela também galhava ele também, porque depois a gente descobriu isso, depois de um tempo. E ela meio que ela não queria que isso acontecesse. Portanto que, gente, ela soltou uma época, eu tinha trocado de cabelo, ela falou assim, eu queria colocar uma trança igualzinha essa que você tava. Ela falou assim, do nada, sendo que o cabelo da Mona era liso. Entendeu? Eu falei assim, eu já não entendi ali. Branca, cabelo liso. Exatamente. Queria E botar aí, a trança. toda vez que estávamos eu e o Carlos sentados lá de fora da porta, que a gente chama de sentar na frente dessa casa que a gente morou, e a casa dele era do lado, quando ele tava em casa, eu começava a falar com o Carlos, eu saí do lado de fora, estendi o pescoço assim pra ver se eu tava sozinha. Carlos que pegou várias vezes ele estendendo no pescoço assim, e aí com o Carlos, beleza, irmão? Aí ele foi, eu levo assim, beleza, todo sem graça. Porque quando o Carlos tava falando, ele não aparecia. Quando eu começava a falar, ele ia lá pra verificar se eu tava sozinho, o que eu tava fazendo. E aí, quando eu nunca conversei com ele, mas das vezes que eu cheguei próximo dele, eu escutei, ele tava com outro garoto, eles estavam ajeitando, e aí ele escutou, eu escutei ele falando assim, pô, nem parece, né? Eu escutei ele falando pro menino que tava lá junto com ele. No dia que ele pediu, acho que foi água, alguma coisa assim, ou extensão pra colocar. Então, eu deduzo que as pessoas... Porque as pessoas dessa rua, gente, as crianças tinham um comportamento muito estranho comigo. As crianças... Quando as crianças me viam na rua, eu quase não saía. As crianças falavam para outras crianças que não me conheciam, tipo, ela é homem, você sabia disso? Eu passando na rua, gente. A criança com mal, nossa, você tá falando isso. E aí, como eu sei que a criança é induzida por adultos, já fui logo perguntar, quem foi que te falou isso? Aí a criança saia correndo. E a criança dizia, tão inocente, ela é homem. Tipo assim, ela é um homem, pronome feminino, falando que eu sou algo masculino. É porque na cabeça dela ela enxerga uma mulher, Exatamente. mas disseram pra ela que é um homem. Que não é bem assim, né? Então eu deduzi que as pessoas... E ali eu deduzi que estavam falando mal de mim, provavelmente. E como alguém novo, que eram esse casal, estava chegando perto pra morar do lado da gente, provavelmente ele deve ter ouvido horrores de mim. Então ele imaginou uma coisa bem caricata. E de repente ele me viu. E não foi exatamente como as pessoas acharam que ele ia reagir. Pelo visto, ele gostou e ficou até felizinho. Então, ele esperou. Inclusive, Carlos falou que quando a gente se mudou para uma outra casa também, que era próximo a esse lugar, ele ficava lá em frente do meu portão, esperando Ele não fazia sair. esse caminho. Ele Entendeu? não fazia. Ele ficava esperando na frente do portão. O carro falou, fulano tá aqui na frente do portão, você viu? Não. E ele ficava parado, literalmente parado na frente do portão. Por que eu não sei, gente. Às vezes, Entendeu? eu não enxergo de longe, então não tem como nem eu falar assim, eu vi. Mas, às vezes, eu saía e o portão de lá fazia muito barulho dessa outra casa. Aí eu saía e eu sei que ele tinha o hábito de ficar sempre do lado de fora pegando o sol de manhã. Então, eu presumo que, tipo assim, ele saiu, eu vou lá em cima. E aí, ele sempre vinha de bicicleta, ele sempre descia, era uma ladeira, ele sempre descia pra ir trabalhar, pra fazer qualquer coisa, descendo a ladeira. Eu pegava o caminho reto
porque ia sair numa ladeira da frente que era concretada, mas ele subia de barro. Ele descia de barro que em menos de 2 metros o barro virava concreto. Então, quer dizer, pra ele era mais fácil. Várias vezes eu voltei e ele tava parado na frente da casa. Às vezes um lamaçal do caramba que tinha chovido. Vamos continuar contando em outro vídeo, gente. Calma que esse vídeo tá ficando muito longo, tá? Eu vou cortar no próximo vídeo, vocês vão continuar sabendo dessa história. Ela faz isso comigo também.